Meus irmãos, neste mês de abril, que é mês de Páscoa, nós estamos falando sobre o triunfo do Rei. O Rei a qual nós estamos falando é Jesus Cristo. Então, nos nossos primeiros 2 sermões, nós falamos sobre que o verdadeiro Rei chegou, falando sobre a vinda de Cristo ao mundo, a sua primeira vinda. No nosso segundo sermão, o reverendo Bernardo falou sobre que o Rei venceu, quando ele morreu na cruz e a morte não segurou ele, porque ele não tinha pecado, ele ressuscitou. Então, o nosso Rei venceu a partir do momento que ele ressuscitou e a morte não conseguiu segurar a sua vida. E hoje nós falaremos sobre, entre aspas, o capítulo final, que é a volta de Cristo à Terra. Nós não entraremos em questão de escatologia, de explicar como que vai ser, se vai ter uma besta ressurgindo do mar, como está escrito em Apocalipse, se não vai ter. Nós não entraremos nesse mérito. Nós falaremos sobre, exclusivamente, a volta de Cristo. Para isso, os irmãos que já me ouviram falar sabem que eu tenho um método que é, quanto mais a gente lê a Bíblia, menos a gente tem chance de errar, porque a gente fala menos e a Bíblia fala mais por nós. Então, nós teremos aí 3 textos ao longo de nossa palavra. Então, eu vou pedir que os irmãos deixem a Bíblia próxima e aberta para a gente poder ler esses textos. E nós começaremos com o texto de Atos, no capítulo 1. Nós leremos dos versículos 9 até o 11. Atos 1, dos versículos 9 ao 11. Atos 1, dos versículos 9 até o versículo 11. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá ao mundo como vistes subir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque temos pleno acesso à tua palavra, porque sabemos, meu Deus, que Cristo venceu a morte quando foi ressurreto após morrer em uma cruz que ele não merecia. E somos gratos, Senhor, porque sabemos que esse Rei voltará, que levará os seus para junto de ti, e estamos aqui para glorificar o Senhor e aprender sobre esse retorno de Cristo, de como vai ser, de quando será, e como o Senhor tem preparado um local excelente para nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Esse texto, ele acontece em uma conversa de alguns anjos, alguns espíritos, com alguns dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, que ficaram com Cristo após ele ser ressurreto. O texto de Atos, ele passa logo em sequência ao livro de Lucas, que é um dos evangelhos. Então, se você lê Lucas e logo em sequência lê Atos, você vai ver que é uma sequência, o livro de Atos, do livro de Lucas, que foi dividido em 2 partes. O escritor dos 2 é Lucas. E anterior a esse texto que nós lemos, a gente vê que Cristo tinha acabado de ser ressurreto, que tinha aparecido aos apóstolos e tinha passado com eles durante 40 dias. Isso está escrito nos primeiros versículos do livro de Atos. Durante 40 dias, Cristo ficou com os apóstolos, ensinando a eles o que precisava ser ensinado, falando para eles o que ia acontecer dali em diante, falando sobre a restauração de Israel, falando sobre o retorno dele, e o último versículo antes de Cristo subir, falando sobre como seria deixado o Espírito Santo através da vida daqueles apóstolos. Então, Cristo fala: olha, eu vou subir, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo, que há de guiar vocês em tudo que vocês fizerem. E mesmo assim, mesmo Cristo passando com eles por 40 dias, explicando tudo o que estava acontecendo, os discípulos, quando Cristo sobe, ficam ali maravilhados com essa imagem, acredito que com toda razão, porque não é comum você ver um homem levitando, né, sobre as nuvens, subindo ao céu, mas que, pela palavra do que os anjos disseram a esses apóstolos, provavelmente eles ficaram ali da mesma forma que ficaram quando Cristo morreu, sem saber o que eles iam fazer. Por quê? Eles tinham um Cristo que tinha chegado, dizendo ser o Salvador de Israel, no qual eles acreditaram, no qual eles seguiram por todo um tempo,
Esse Cristo logo depois morre e alguns deles ficam assim, mas como assim? Inclusive Pedro, quando vai falar com Cristo, fala, não, eu vou te seguir para onde você for. Eles não tinham entendido o que Cristo passaria a ponto de morrer para que pudesse salvar a todos. Essa parte da profecia eles não tinham entendido, que já estava descrito lá em Daniel, já estava descrito lá em Isaías. E aí, da mesma forma agora, quando Cristo ressurge, mostra para eles que de fato eu sou Deus, e ainda assim de forma incrédula, quando Cristo ressuscita, a ponto de Cristo ter que falar, olha, sou eu sim, eu não sou um espírito, vocês veem as chagas nas minhas mãos e nos meus pés. Ainda assim eles duvidando, Cristo fala, traz comida, eu vou comer com vocês para que vocês vejam que eu sou humano, que eu não sou apenas um espírito. Então, mesmo na ressurreição, os apóstolos ficam ali com uma certa dúvida se de fato era Cristo que tinha ressurreto ou não. Cristo passa com eles durante 40 dias ensinando. Cristo fala que derramaria o Espírito e que a partir dali era o Espírito que os conduziria. Inclusive, pede para que eles fiquem em Jerusalém pelo ato do derramamento de Espírito que aconteceria logo em seguida. Quando Cristo sobe, novamente eles ficam olhando para o céu, talvez ali imaginando o que eles poderiam fazer, o que havia de ser feito, já que a partir dali eles não tinham um líder, não tinham o Cristo que estaria guiando eles. E os apóstolos, é interessante a gente ver que eles foram moldados por Cristo durante todo esse tempo, enquanto estava com eles Cristo falando, enquanto Cristo morreu e depois ressurreto, Cristo esteve com eles falando o que ia acontecer, mas apenas após o derramamento do Espírito é que nós vemos a ação dos apóstolos de fato e da igreja primitiva de fato acontecerem durante a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito já não mais era um homem como Cristo Jesus que os guiava e que fazia tudo por eles como um líder, mas sim o Espírito os conduzia a fazer as ações. Então, o mesmo Espírito que hoje habita em nós, cristãos, convertidos, esse Espírito passou a habitar, a partir dali, nos apóstolos e os conduziram em todas as ações, tanto do crescimento da igreja primitiva, quanto de fazer com que todos conhecessem o Evangelho daquela região. Tanto que, mais para frente, em alguns capítulos de Atos, nós vamos ver que há uma ação onde 5.000 pessoas são batizadas. Então, toda essa ação de convencimento, de crescimento do Evangelho, foi conduzida por esse Espírito Santo que foi deixado por Cristo. E aí nós vamos para o próximo texto, em Mateus 24, dos versículos 36 até o 44. Mateus, capítulo 24, dos versículos 36 até o versículo 44. Eu lerei mais uma vez, os irmãos acompanhem. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós acabamos de cantar aqui que, assim como um relâmpago, ele se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, a volta de Cristo. O relâmpago a gente nunca sabe quando ele vai acontecer, a gente não sabe qual o estrago que ele pode fazer, a gente não sabe qual a força que ele tem, mas ele vem, a gente ouve ele minutos depois, e nós vimos ele muito rápido a partir do momento que ele acontece. E ele é visto por toda a região. Assim será a vinda de Cristo. Ele virá, todos verão que eles estão vindo, mas ninguém sabe quando ele virá. Um dos versículos onde ele fala, onde ele começa esse texto que nós lemos, ele diz, inclusive, que nem ele próprio sabe. Que nem os anjos e nem o Filho sabe, senão o Pai. Apenas o Pai tem na mão a data que Cristo virá.
E aí ele termina essa porção do texto que nós lemos falando que era para nós, para eles e para nós, que nós vigiássemos. Por quê? Porque a qualquer momento ele poderia chegar. Quando ele fala sobre vigiar, é nós estarmos atentos com as nossas ações. É nós estarmos atentos para fazer o que a palavra dele ordena que nós façamos. Por quê? Porque pode ser que ele venha e nós estejamos, talvez, com uma vida toda errada, achando que mais para frente eu posso corrigir aquilo que eu estou fazendo, mais para frente eu corrijo a minha vida, mais para frente eu me converto ao Senhor. Quando eu estiver mais velho, eu me converto ao Senhor, porque hoje eu estou muito novo. E ele vai pegar, como na nossa região tem um ditado, vai pegar com as calças na mão, vai pegar de calça curta. Porque a pessoa está esperando, achando que vivendo como se nós fôssemos eternos aqui, e nós não somos eternos aqui. Todos passarão pela morte ou verão Cristo voltar. Isso é fato, está explícito na Bíblia. Todos nós, em algum momento, morreremos. Ou, se Cristo voltar e nós estivermos vivos, nós seremos julgados diante do Rei. E a Bíblia diz que esse Rei voltará como paz para os seus, mas que voltará como justiça para os ímpios. Então, aquele que pensa que eu posso viver errado da forma como eu estou vivendo, ou eu não dou importância para o pecado que eu tenho contra Deus, porque mais para frente eu corrijo, ou que eu posso viver como eu quero, porque, afinal de contas, eu estou na minha juventude, eu estou muito novo, ou eu tenho muita coisa para conquistar, eu não tenho tempo para gastar com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, e mais para frente eu corrijo, lá quando eu tiver meus filhos, meus netos, já aí sim eu vou ter tempo aposentado, aí sim eu vou ter tempo para dedicar às coisas de Deus. E não é assim, porque nós não sabemos quando Ele virá. E não é ruim nós não sabermos quando Ele virá. É bom, porque assim nós temos que nos dedicar durante todo o tempo de nossa vida para Deus. Seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que dedicar a nossa vida a Deus. Ontem eu estava até conversando isso com o Rafael, que muitos dos cristãos, e eu já vi isso, e eu já estive desse lado também, às vezes, no nosso trabalho, as pessoas não sabem que nós somos cristãos. Nós trabalhamos lá por muito tempo, convive 8 horas por dia, talvez até mais do que em casa, convivendo com os nossos colegas de trabalho, convivendo com clientes nossos, e essas pessoas não sabem que nós somos cristãos. Porque as nossas ações são as mesmas dos que estão lá e que não são cristãos, alguns até piores, porque existem pessoas não cristãs que ainda seguem uma moral, que acreditam que seguem uma moral, às vezes até piores do que as ações dessas pessoas. Às vezes as pessoas sabem que nós somos cristãos, mas porque vê que a gente posta alguma foto da igreja, mas que falar mesmo de Cristo nós nunca falamos. As pessoas nem sabem quem é Cristo. E a Bíblia ela é muito pesada nesse sentido, porque a vida do cristão ela é talvez um dos principais evangelhos que existe. Eu já ouvi pessoas falarem para mim que não iriam em determinada igreja, porque falaram, não vou lá. Se esse irmão, essa pessoa que é da sua igreja faz isso, eu não vou lá, eu não quero uma igreja dessa para mim. E é muito triste você ouvir isso, porque se nós temos que refletir a Cristo através de nossas ações, nós temos que refletir a Cristo através de tudo que nós fizermos e falarmos. As pessoas olham para as coisas que nós fazemos e que nós falamos, e não enxergam Cristo, aliás, enxergam algo que vão fazer elas se afastarem de Cristo. Isso é muito pesado. A Bíblia diz que, Paulo vai dizer, se não me engano, que para essa pessoa que faz com que alguma pessoa se desvie do Evangelho, é melhor que ele amarre uma pedra de moinho, que não é uma pedra leve, é uma pedra extremamente pesada, que amarre uma pedra de moinho no pescoço e atire ao mar. É melhor que ele faça isso do que ele faça alguma pessoa desvie ou se afaste de chegar a Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos vigiar naquilo que nós fazemos, é estar o tempo inteiro sabendo e lembrando que Cristo voltará. O tempo inteiro nós temos que estar nas nossas ações, dizendo isso às pessoas com as nossas ações. Cristo vai voltar. Quando o profeta Jonas saiu através de Nínive, e ele não queria, porque Nínive era uma cidade perversa, que era contra todas as coisas de Deus, que fazia tudo aquilo que Deus falava que não era para fazer, e Jonas falou, Deus, eu não vou para lá. Essas pessoas são todas erradas. E eu sei que o Senhor é misericordioso, e se eu for para lá e falar do Senhor, essas pessoas vão se arrepender e o Senhor vai perdoá-las. E elas são ímpias.
elas são erradas, eu não tenho que falar do Senhor para eles. Mas Deus, sendo soberano sobre a vida de todos nós, fez com que Jonas chegasse a Nínive, fez com que Jonas falasse do amor de Deus para aquelas pessoas, e também falasse que se elas não se arrependessem, Nínive seria destruída, que Deus mandaria fogo do céu para destruir Nínive. E a partir da pregação de Jonas, toda a cidade se converteu. O rei mandou um decreto que em toda Nínive louvasse ao Deus de Jonas, e essas pessoas se arrependeram e Nínive foi salva por Deus. E às vezes, quando nós estamos no nosso dia a dia, nas nossas ações, em tudo que nós fazemos, parece que nós estamos igual a Jonas. Não, aquela pessoa é ímpia, o que ela faz ali não tem perdão o que ela faz. Sabendo nós que nós fomos perdoados talvez por pecados muito piores do que aquela pessoa. Sabendo nós que todos nós nascemos em pecado e que precisávamos do perdão de Deus, e nós fomos alcançados, e aí, num gesto de arrogância, de falta de humildade, de não querer que a outra pessoa se salva, nós nos trancamos com o Evangelho para nós. Um Evangelho que é tão lindo e salvador, salvífico, nós guardamos para nós e não expomos eles para as pessoas. E nós temos um mundo lá fora, onde nós estamos, que está perdido. Nós vemos como o mundo está perdido. E ainda nos Evangelhos, Cristo, em um dos momentos, vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E da mesma forma ele fala que se o sal ele não tem sabor, de nada serve, ele é lançado no caminho para ser pisado pelos outros. Eu ouvi recente, há uns 3 meses atrás, uma pregação do reverendo Paulo Júnior, da Igreja da Aliança, onde ele usa essa analogia de que o crescimento do Evangelho é muito grande no país onde nós estamos. Então, quando a gente compara a quantidade de pessoas que se declaram cristãs da década de 50 até hoje, ela cresceu de forma exponencial. Porém, quando Cristo fala que o cristão ele é o sal da terra, e o sal ele tem que mudar o sabor das coisas, e a gente olha para o nosso país e nós vemos que não está sendo mudado nada. Mesmo nós temos um número infinitamente maior de cristãos do que nós tínhamos alguns anos atrás, os cristãos não estão sendo sal. Os cristãos estão aceitando o Evangelho para si, estão guardando isso para si, e o mundo lá fora que fique como está. E quando Cristo fala sobre vigiar, não é isso que ele está querendo dizer. Não é simplesmente vigiar sobre nossas vidas. Não é simplesmente vigiar sobre nós termos ações corretas. É vigiar também expondo para as pessoas que esse Cristo venceu a morte, ele ressuscitou e ele vai voltar para julgar as pessoas. E ele vai voltar para chamar os que são seus para morar com ele. Quando a gente fala que nós não sabemos a hora, igual eu disse no começo, nós não sabemos e por isso nós temos que vigiar o tempo todo, nós temos que estar com as nossas ações ligadas ao que Deus diz que nós deveríamos fazer o tempo todo. Nós tivemos aí algumas pessoas no meio evangélico que já tentaram marcar várias vezes a volta de Cristo. Por causa de uma profecia que existe no livro de Isaías, no livro de Daniel, que falava a respeito da reconstrução do templo, que Israel voltaria a ter o seu poder e seria reconstruído o templo, enfim. Então, quando o Estado de Israel voltou a ser um Estado, onde a ONU fez com que o Estado de Israel voltasse a ser um Estado verdadeiro, em 1948, alguns cristãos falaram, agora sim, Israel voltou a ser um Estado declarado, tem o seu presidente, então Cristo volta. E não voltou. Depois, existia até um termo usado que falava assim, 1000 passará, 2000 não passará. Então, no ano 2000, quando concretar o milênio, Cristo volta. Passou 2000, já estamos 22 anos depois, e Cristo ainda não voltou. Então, meus irmãos, o que eu quis dizer com isso? Não adianta nós tentarmos marcar data para Cristo voltar. Não adianta. A data já está marcada, está na mão do Pai, e Deus Pai sabe quando Ele vai voltar. Então não adianta nós acharmos, não, agora vai ser, quando acabar a guerra da Ucrânia, Cristo volta. Então eu vou me preparar para isso, para quando acabar eu estar pronto. Ou não, a hora que acabar, o coronavírus vai estar extinto, aí sim, aí Cristo volta e aí acabou. Não é assim. Nós poderemos ter, não sabemos, poderemos ter inúmeras guerras ainda para frente, poderemos ter gerações gigantes ainda para frente, talvez nossos bisnetos, tataranetos não verão ainda a volta de Cristo, mas ainda assim nós temos que viver como se Ele fosse voltar hoje.
Porque Ele pode voltar hoje. Porque nós não sabemos a data, nós não sabemos quando que vai ser, nós sabemos como, porque isso está explícito na Bíblia. A data nem o próprio Filho sabe. Então, se nós vivêssemos como se hoje Cristo voltasse, se todo dia, quando nós acordássemos, nós vivêssemos como se hoje Cristo voltasse para julgar os ímpios e levar os seus para Ele, nós viveríamos de uma forma muito diferente. O sal não seria insípido. O sal mudaria o sabor das coisas ou dos locais onde nós estamos inseridos. E esse vigiar, além de explanar o Evangelho para as outras pessoas, está em buscar a nossa santidade, em vivermos como santos, onde Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Então, se Ele é santo e Ele nos salvou para sermos com Ele, nós devemos ser santos e buscar santidade. E nós vamos pecar. Infelizmente, o pecado está na natureza humana. Por causa do pecado de Adão e por causa do pecado de Eva, o pecado está na natureza humana e nós vamos pecar. E quando nós pecarmos, o Espírito Santo nos convence de nosso pecado e nós temos que nos arrepender desse pecado que cometemos e voltar para o caminho de Deus. Abandonar esse pecado e voltar para o caminho de Deus. Em Mateus 9,15, não preciso abrir, mas Cristo vai falar a respeito da festa de casamento e Ele fala assim: vocês já viram alguém que está em uma festa de casamento e que está triste em uma festa de casamento? Pois é, mas vocês estão em uma festa de casamento, falando para os cristãos, e o noivo será tirado de vocês. E o noivo refere-se a Cristo. A Bíblia trata a igreja como a noiva e Cristo como o noivo. O noivo será tirado de vocês. Em um casamento sem o noivo, com certeza ficará triste. A noiva vai ficar triste, que é a igreja. E aí fala assim: e agora, quando o noivo for tirado de vocês, aí vocês vão ter que jejuar e orar, pedindo para que o noivo volte. E é esse o papel do cristão. Nós temos que ansiar pela volta de Cristo, nós temos que pedir pela volta de Cristo, nós temos que orar pela volta de Cristo, esperar como se fosse o melhor momento da nossa vida. Porque será. Em João 17:17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que não vai nos guiar nesse momento de nos santificar, de espera desse noivo que vai voltar. Em 2 Coríntios 7:1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E qual é essa promessa que nós estamos falando? Beleza, Cristo vai voltar, mas e aí? O que tem a volta de Cristo para cá? O que isso vai mudar na nossa vida? Então, eu vou pedir que os irmãos abram o livro de Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse 21, nós leremos do versículos 1 até o versículo 8. Apocalipse 21, 1 a 8 eu lerei, os irmãos acompanhem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a promessa que nós temos e o que nós ansiamos pela volta de Cristo é justamente isso. Cristo vai voltar. Teremos uma nova Jerusalém, onde Ele disse, lá quando Ele ainda estava pela terra, que eu estou indo para o Pai, e lá tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para você, e depois eu voltarei. Ele vai descer com essa nova cidade vai descer para nós habitaremos com Ele
e os ímpios serão julgados e condenados ao que ele chama de morte eterna. É essa a nossa esperança na volta de Cristo. E é por isso que nós ansiamos pela volta de Cristo. Um puritano inglês chamado Samuel Doolittle, viveu em 1660, ele tem uma frase de um dos textos dele que diz assim: ó, como os cristãos desejam, anseiam, suspiram e gemem para estar com Deus em outro lugar. São cidadãos da Nova Jerusalém. Nela há mansões projetadas, compradas, preparadas e vazias à espera que eles ocupem. Então, quando nós enxergamos todas as dores que nós temos aqui, quando nós enxergamos todas as dores que nós vemos o mundo sentir, quando nós enxergamos todas as pessoas que estão sofrendo, mesmo pessoas cristãs, porque o sofrimento não é inerente apenas àqueles que não são filhos de Deus, mas até os filhos sofrem neste mundo, porque é consequência do pecado que há no mundo. Nós devemos olhar para Deus e lembrar que nós temos um local excelente preparado por Deus. É um local que, com certeza, aqui foi escrito de uma forma com que as pessoas pudessem entender. Apocalipse foi escrito em um momento onde o apóstolo estava isolado na ilha de Patmos, e apareceu para ele um anjo e ordenou que ele escrevesse o livro de Apocalipse. Então foi uma visão que ele teve, e ele teve que descrever de forma com que as pessoas entenderiam o que ele estava escrevendo. Mas, de fato, nós não sabemos como será, porque é inimaginável como será viver na presença de Deus. Nem tanto pela cidade, se vai ter rua de ouro, se não vai, se vai ser rua de terra, enfim. Mas viver na presença de Cristo, soberano, rei, que vai governar todas as coisas, é impossível de imaginar isso. Sabemos que será glorioso, porque esse rei já venceu a morte, então a morte não existirá para nós. E... pega meu livro. Era para ter trazido. Nós temos uma confissão que rege a igreja presbiteriana, e foi uma confissão feita em um concílio, chama Confissão de Fé de Westminster, e nós leremos algumas partes dele ao final. Mas existe um livro que chama Somos Todos Teólogos, de um teólogo que chama Sproul, e ele fala com que nós devemos orar pela vinda do reino da forma como nós oramos, por exemplo, para conseguir uma esposa. Da mesma forma como nós oramos quando um filho nosso está doente e nós oramos para que Deus sare ele. É a mesma ansiedade que nós temos para conseguir o nosso matrimônio, a mesma ansiedade que nós temos para que algum ente querido nosso seja curado, é uma intensidade ainda maior, mas ele usa isso como um parâmetro da forma como nós devemos orar para que o reino de Cristo venha, da forma como nós devemos orar para que Cristo volte. Porque quando ele voltar será maravilhoso. Em Apocalipse 22, 17, também Apocalipse, fala assim: a noiva e o Espírito falam, vem, Senhor Jesus. A noiva, como eu disse, é a igreja. A igreja pede que Cristo venha logo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, a parte B, diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja pede para que Cristo venha. Por quê? Por causa de todas essas bênçãos e promessas que nós temos da volta dele. E nesse novo estado que nós estaremos, nessa nova forma, e quando Cristo voltar, nós teremos um corpo diferente do que temos hoje. Nós teremos um corpo celestial, incorruptível, como está em 1 Coríntios 15, 42. Nós teremos um novo nome, como está em Apocalipse 2, 17. Nós teremos novas vestes, como está em Apocalipse 3, 5. Nós teremos paz, porque ele reinará. Nós teremos a árvore da vida, como está em Apocalipse 2,7, onde nós teremos acesso e poderemos comer do fruto da árvore da vida eternamente. Nós teremos a ausência de dor e sofrimento, como nós lemos aqui em Apocalipse 21:4. Não teremos mais o sol, nem a lua, nem as estrelas, porque Cristo brilhará e não haverá mais noite. Cristo será a nossa luz, como está em Apocalipse 22:5. Nós teremos o Rei conosco, como também está em Apocalipse 22:5. O Rei que venceu a morte e nos livrou do pecado estará conosco eternamente. E nós reinaremos com Ele. Nós seremos reis com Ele, pela autoridade dEle. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. E aí eu vou ler o texto da Confissão de Fé de Westminster, que é o capítulo 33, que diz assim: o fim que Deus tem em vista determinado nesse dia é manifestar a sua glória.
A glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes a Deus. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria precedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados aos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da sua glória e do seu poder. Porque onde Deus habita, não há possibilidade do ímpio habitar, porque Deus não habita no meio do pecado. E é por isso que os ímpios serão condenados. O texto de Romanos 9, 23 diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que, para a glória, preparou de antemão. Para a sua glória tudo isso foi preparado, e ele será glorificado. Todas as nações hão de glorificar o nome de Deus nesse dia, e todo joelho se dobrará diante dele. Seja por amor ao seu nome, ou seja por temor do que há de vir. Para finalizarmos, irmãos, finalizar com o texto de Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que nós possamos viver, meus irmãos, a nossa vida sabendo que Ele voltará. E não de forma inconsequente, achando que nós somos eternos aqui, porque nós não somos. Seremos eternos, mas apenas quando Ele voltar. E aí sim nós podemos glorificar e vivermos na presença dEle, que será algo maravilhoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua salvação nos traz luz a essa promessa. Porque através da Tua salvação, do Cristo que morreu e ressuscitou, nós temos acesso a essa promessa e sabemos que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que nos diz. Sabemos, Senhor, que o Senhor voltará. E pedimos que o Senhor volte logo, meu Deus, para que possamos então entrar no gozo da Tua presença, podemos estarmos em Tua presença eternamente, convivendo com o Senhor, nosso sol da justiça, nossa estrela da manhã. Que possamos nos regozijar desde já. E que possamos, Senhor, explanar o Teu Evangelho a fim de que alcancemos pessoas para Ti. Que Teu Espírito nos conduza em todas essas coisas e que possamos dar ouvidos ao Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.